Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. É uma gratidão infinita que eu tenho a Deus quando me permite estar aqui nesta casa, onde eu tenho aprendido ao longo dos anos e fazendo esses estudos, porque quando a gente estuda, né, para nós primeiro, e quando a gente fala também, a gente ouve também primeiro que as outras pessoas. Então, é muito bom poder estar aqui nessa tribuna e tê-los aqui, corações amigos, vibrando conosco neste momento. Nós estamos hoje com a incumbência do estudo do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. O tema do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item 1 fala o que é preciso entender por pobre de espíritos. Então, eu queria fazer primeiro uma retrospectiva dessas colocações por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente pensa assim, por que Allan Kardec, eu mesma já me fiz essa pergunta algumas vezes, por que Allan Kardec colocou exatamente essas passagens no texto do Evangelho, né? E estudando com o Haroldo Dutra, ele passa uma informação que eu achei extremamente pertinente e gostaria também de comentar com vocês. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é colocado no primeiro capítulo, e aí trazendo a ideia do Cristo Consolador e do Consolador prometido sendo a doutrina espírita, no primeiro capítulo, ele coloca, eu não vim destruir a lei. Então, Kardec vai trazer para nós que a vinda do Cristo ao planeta Terra não vai trazer interferência direta na lei. Porém, na colocação desse capítulo, lá no início do capítulo, depois do texto bíblico, nós vamos ver que a argumentação será em cima da lei humana, que é a lei de Moisés, ou seja, a lei civil, e o código divino, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, olha como é que começa, como é que Allan Kardec, pedagogicamente, organizou esse livro, que é o estudo do Evangelho, mas segundo a doutrina espírita, né? Então, no segundo capítulo, o tema do capítulo, o nome e o título do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, Allan Kardec está mostrando nas passagens bíblicas, primeiro, que Jesus não veio mudar o que estava posto. Mas em que sentido, né? Então, meu reino não é deste mundo. Lembram lá da passagem? Sois reis, né? Rei, então, você o diz, né? Vocês que estão dizendo que eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, Jesus, essa apresentação de Jesus vem num passo a passo para que nós entendamos que ele é o Espírito de luz que está vindo, não com o intuito de trazer uma religião para nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, mas de trazer a lei divina, que é a lei universal em todos os mundos. É uma dimensão gigantesca, né, que ele traz para nós, independente se nós estamos aqui nesse planeta ou em outros planetas. É engraçado que o Haroldo até usa uma explicaçãozinha, que ele diz assim, se a gente tirar a carteira de motorista de evangelho aqui no planeta Terra, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, em qualquer lugar que nós estejamos do universo, nós estaremos respaldados de conhecimento dentro desse evangelho. Porque o objetivo da aprendizagem do que está no evangelho, né, pelo modelo que ele trouxe, que ele mesmo seguiu, e nos deixou o legado através dos nossos irmãos, que produziram os textos, é exatamente esse. Ele veio ensinar o passo a passo. Ele veio nos mostrar Deus de uma outra forma, até aquele tempo em que ele esteve aqui conosco, o entendimento de Deus era completamente ao contrário.
havia, inclusive, uma sequência de uma lei, que já era uma lei que estava anterior às leis mosaicas, mesmo sendo civil, que era do olho por olho e dente por dente, né? E aí se continuava pensando dessa forma. Então, o segundo capítulo é claro dizendo que ele não é rei aqui da Terra, ele é rei de todos os mundos, né? Do planeta como um todo, tudo que estiver dentro dessa atmosfera do planeta Terra, ele está aqui com a incumbência de organizar, porque ele é a maior referência moral que nós temos. Por isso que ele é o nosso modelo. Então, o terceiro capítulo, o título é Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, olha a sequência, né? Não vem mudar a lei, o reino não é daqui, e há muitas moradas na casa de meu pai. Nós hoje, pela ciência, já sabemos dos milhões e bilhões de galáxias que existem no universo. E possivelmente, hoje a ciência já trabalha com isso, possivelmente outros universos, né? Não só esse que a gente entende e consegue visualizar através dos aparelhos que já foram desenvolvidos pela ciência. Então, Jesus vem e diz para nós estamos fazendo um trabalho que é um trabalho individual, no espírito eterno, que são os que estão aqui vivendo sobre essa atmosfera do planeta, tanto faz estar encarnado como desencarnado, para que nós possamos alçar esse voo nesse processo de progressão que o nosso irmão falou na prece, né? O quarto capítulo fala da ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é o título. Então, Jesus já começa aqui a colocar, e Kardec se apropria dessa fala, né, desse ensinamento de Jesus, para nos dizer, então, como é que vai ser o processo? Olha como é que é didático, né? Então, se a gente não nascer de novo, a gente não verá Deus, né? Não, ninguém pode ver a Deus. Ver a Deus, como é que seria ver a Deus, né? Nascer da água e do espírito, em algumas traduções. Nós sabemos que é a reencarnação. Então, Jesus já traz aqui o princípio básico da movimentação na progressão espiritual de nós espíritos. Nascendo e renascendo, nós vamos aprendendo e com esse aprendizado nós vamos nos melhorando. Então, há vários tipos de planeta, há várias etapas de evolução do espírito, lugares onde nós passamos que nós precisamos de aprender. Então, quando a gente vem para um planeta como o planeta Terra, nós estamos aqui por pura necessidade nossa e por bênção divina, porque é a nossa oportunidade. Então, o sofrimento faz parte desse planeta. Por quê? Porque nós, espíritos eternos, não temos um segmento em linha reta no progresso de evolução moral, como Jesus teve, e precisamos aprender com os nossos próprios defeitos ainda. Aquilo que a gente desarranja, precisa ser arranjado. Cada um de nós que tirar do lugar, esse livro está aqui, eu tiro daqui. Ele está escorando esse, vai desabar. Eu vou ter que recolocar no lugar, porque eu vou tirar. Então, eu tirei, eu vou recolocar. Né? Justiça divina. E aí a gente vê a grandeza de Deus, porque é para todos, igualmente, todos os espíritos, em qualquer momento que a gente esteja, encarnado ou desencarnado. Então, vem o capítulo 5, que ele traz como ele inicia as bem-aventuranças, né? Kardec começa com as bem-aventuranças no capítulo 5, mas ele não traz a primeira bem-aventurança que segue o texto bíblico, como está lá no texto de Mateus. Porque a primeira bem-aventurança no texto de Mateus é exatamente essa do nosso estudo hoje, que é bem-aventurados pobres de espírito. E Kardec inverte, e ele traz bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque Jesus e os espíritos que estão responsáveis pelo esse nosso processo de evolução, que compuseram aqui esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eles vêm nos dizer das causas das aflições, justificar para nós o porquê disso que nós estamos vivendo, fazer com que nós entendamos para que a gente possa ser esse bem-aventurado enquanto pobres de espírito.
Então, eles vão trazer as causas das aflições, as atuais e as anteriores. E nesse capítulo, Jesus vai dizer que bem-aventurados que choram, que sofrem, que passam fome, os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque Jesus está falando da justiça divina. Ele já disse lá atrás que ele não vinha destruir a lei. Então, a justiça de Deus, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. E aí nós vamos passar para o capítulo 6, que Kardec, didaticamente, pedagogicamente, e abençoado pelo Espírito de Verdade, que o estava intuindo nessa formatação desta obra, né, para que nós continuássemos a estudar, ele coloca, ele não vai dar sequência nas bem-aventuranças, ele coloca o capítulo O Cristo Consolador. E no Cristo Consolador, que é o capítulo 6, ele vai falar do jugo leve, ou seja, essa caminhada, inclusive a de reencarnações, com o Cristo é mais tranquila. Ou seja, eu absorvo os ensinamentos, nós, espíritos eternos, absorvemos esses ensinamentos, e diante daquilo que a gente precisa vivenciar, ainda pelas nossas próprias dificuldades, nós teremos esse grande aliado que é o Mestre Jesus, esse espírito de luz, que assumiu a responsabilidade junto ao Pai de nos encaminhar, nos mostrando o caminho, né, o verdadeiro caminho. E como Jesus disse para nós que ele iria e mandaria um Consolador, esse capítulo do Cristo Consolador traz exatamente o Consolador prometido, dando as características desse Consolador prometido, que nós entendemos ser a doutrina espírita, esse Consolador prometido, a partir do momento em que ela racionalmente avalia todo o texto do Evangelho de Jesus e todos os seus ensinamentos e nos dá a oportunidade de, pelo nosso livre-arbítrio, seguir ou não este processo, mas com todos os esclarecimentos. E aí nós chegamos no capítulo 7, que é esse que nós vamos falar mais profundamente, porque ele traz o tema bem-aventurados pobres de espírito. E aqui na Terra mesmo, a gente tem um hábito de considerar, algumas vezes, os pobres de espíritos, as pessoas pobres, materialmente falando. E, às vezes, no nosso dia a dia, a gente usa esse termo, coitado, é um pobre de espírito, porque a pessoa se pronunciou dessa ou daquela forma, porque não seguiu a linha de raciocínio, talvez, que a maioria, né, estivesse apresentando ali, e aí a gente acostumou a falar dessa forma. E Emmanuel, aí eu me vali de Emmanuel, porque Emmanuel é fantástico, né? Porque além do Mestre Jesus vir com essa predisposição e estar o tempo inteiro conosco, vem espíritos de luz também compor aqui no planeta e através de um espírito humilde, pobre de espírito literalmente, como é o nosso irmão Chico Xavier, psicografa, ou seja, os espíritos trazem a grandeza desse amor de Deus para nós através de um irmão nosso, que se a gente for pensar academicamente, não teria como transmitir isso para nós. Mas ele é o amor, né, personalizado na maneira que nós conhecemos aqui, e por isso ele consegue trazer essas mensagens. Então, eu faço muito estudo. Eu não sei se você já conhece o Evangelho por Emmanuel, essa obra é uma obra que foi elaborada pelo Saulo, né? O Saulo Silva, e ele traz todos os recortes, essa segundo Mateus, traz todos os itens, versículos do Evangelho de Mateus. E ele traz os textos que o Chico Xavier psicografou através, né, da intuição e por Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, conduzindo as informações. Então, tem um texto nesse livro que chama-se Humildade de Espírito. E ele vem trazer, Emmanuel fala para nós, que a humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na nossa boca. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo,
quando fala do bem-aventurados espíritos, fala que os homens de ciência e de espírito, porque quando a gente fala também de uma pessoa nobre, a gente tende a entender que aquela pessoa nobre nas nossas colocações, né? Pelas nossas avaliações terrenas. A gente coloca que ela é uma pessoa de um espírito rico, é um grande espírito, né? Nós falamos isso. Então, Kardec vem explicar para nós aqui no livro, no capítulo 7º, no Evangelho segundo o Espiritismo, que os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e de sua superioridade, nós, né, somos assim, achamos que sabemos todas as coisas, entendemos tudo, que a gente olha as coisas divinas como indignas de sua atenção. Ou seja, quanto mais letrado nós estamos, quanto mais envolvidos dentro de uma área de conhecimento humano, mais nós achamos que somos uma superpotência nessa área, né? E aí, claro, que as coisas que são espirituais, como elas não têm a comprovação que nós, estando envolvidos nessa área científica, precisamos, dentro do método científico, pesquisar e provar, então a gente vai deixa que isso aí é para os pobres de espírito, para alguém que tem, ou seja, não tem ocupações que sejam importantes dentro da sociedade, então eles vão se ocupar disso aí, por quê? Porque é fé. E fé não precisa ser raciocinada. A doutrina espírita nos diz, como Consolador Prometido, que a fé verdadeira ela tem que ser raciocinada. E por isso nós estamos fazendo essa linha, seguindo essa linha de raciocínio dentro das obras básicas e complementares, né? Então, quando nós estamos com essa atenção focada no nosso nível de conhecimento, né? Nós concentramos a nossa pessoa, o nosso ser integral. E aí nós nos distanciamos de Deus. Porque a gente não deixa lacuna, a gente não deixa espaço para os ensinamentos divinos, né? E aí ele ainda diz, Kardec, nesse texto, que, em dizendo que o reino dos céus é para os simples, ou seja, Jesus nos diz que o reino dos céus é para os simples, os pobres de espírito. Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade do coração e a humildade. Então, é todo um trabalho feito para que a gente entenda que o pobre de espírito, que são os deserdados da vida, que são os nossos irmãos que passam as maiores dificuldades, é desse o reino dos céus, não porque não seja também para nós, mas porque esses, estando em condição de simplicidade e humildade, eles estarão mais próximos do entendimento das suas próprias necessidades. Então, a gente tem que perceber nas entrelinhas que, quando nós estamos na altura da nossa arrogância, do nosso egoísmo e do nosso orgulho, nós vamos tender a não levar em consideração todas as questões imateriais, ou seja, espirituais, transcendentes, do que fazem parte do ser integral. Por quê? Porque nós estamos vivenciando muito a matéria. E vivenciando muito essa matéria, nós nos ocupamos em demasia pelas questões materiais. Então, a gente vai voltar para o livro O Evangelho por Emmanuel. Por quê? Porque no texto Humildade de Espírito, e depois eu digo para vocês onde que ele está, esse texto, qual é a obra, ele também diz ainda, Emmanuel diz para nós, lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. Todo o equilíbrio da natureza. Então, toda a natureza divina precisa reverenciar o Criador. E aí nós sabemos que os vegetais, os animais, né, eles fazem isso muito bem. A natureza, a planta, ela espera o tempo de florir para dar frutos, né? Nós não, nós vamos ao mercado numa época em que não tem manga em lugar nenhum. É difícil não ter manga, né? Vamos falar de outra coisa, caqui. E a gente vai lá e compra. Porque a gente tem o dinheiro, porque a gente tem onde comprar.
Ou seja, né, nós estamos, de alguma forma, eu estou colocando esse exemplo porque ele é cotidiano, mas de alguma forma interferindo, ou seja, atropelando essa natureza divina, né? Que todas as outras coisas respondem normalmente. Nós, do reino nominal, como temos a razão e o livre-arbítrio, nós fazemos dessa outra forma. Então, o sábio, Emmanuel continua, que honra a ciência ou o direito, não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. Então, por mais intelectualizado que nós sejamos, por mais o grau que nós possamos ocupar, por exemplo, uma presidência de um país, né, que é um encargo para nós de uma grandeza muito grande materialmente falando, essa pessoa, ela depende daquela semente, do feijãozinho que vai ser plantada, que vai ser cultivada para dar o feijão, para ser colhido, né? Então, a gente precisa entender que, apesar de nós e das nossas aflições, tudo no universo se movimenta para benefício e em favor nosso. Até a lei de destruição. Ela vem para que as coisas se modifiquem, que nós aprendamos, né? E aí Emmanuel continua ainda nesse texto. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Então, para a gente ver, Emmanuel está trazendo um exemplo disso que eu falei da natureza. O sol é poderosíssimo, né? Fonte de vida. Mas se fosse só o sol, arrastaria, devastaria tudo, né? Nós vemos quando fica muito quente as queimadas e as consequências dessas queimadas. E aí ele finaliza esse texto assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Aqui traduz um pouco melhor, né? Mais facilmente se descerrarão. Por quê? Porque é a questão do ver a Deus. Ver a Deus em todas as coisas da natureza. Não esperar um belo dia a gente desencarnar e encarnar, ou estar na presença divina. Por quê? Porque quando é que nós veremos a Deus? Quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos. Mas os efeitos desse amor de Deus nós sentimos o tempo todo e vivenciamos. Porque se não fosse pelo amor de Deus, nós não estaríamos aqui reencarnados, né? Esse texto, ele está na revista O Reformador, de junho de 1959. E aí, mais uma vez, Emmanuel, no livro O Consolador, faz essa mesma pergunta que é feita aqui, né, nesse capítulo. Bem-aventurados pobres de espírito, o que Jesus quis dizer com isso? Aí Emmanuel vai lá na pergunta, na questão 313 do livro Consolador, e pergunta: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Ora, bem-aventuranças. Bem é o próprio bem, que Jesus é o maior modelo e a essência desse bem aqui para nós na Terra. E a aventurança? Aventurança vem de quê? De venturado. Venturado é o feliz, mas é também aquele que consegue persistir, permanecer firme no seu objetivo e vai alcançar por causa da persistência, né? Mas a resposta que os espíritos dão para nós lá em Um Consolador é assim: o ensino do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Então, Jesus está dizendo para nós que ainda estamos nos degladiando, morrendo de trabalhar para obter os bens materiais, sem saber se a gente vai usufruir, ou mesmo aqueles de nós que já conquistou, não consegue ser feliz usufruindo desses bens da sua própria conquista. Sempre falta algo.
sempre vai haver um vazio, um vácuo que é também um buraco ainda espiritualmente falando, que só será preenchido pela ação do bem, para que nós sejamos esses que possamos visualizar, né, a Deus, ver a Deus. E aí tem outro texto dele, que está, de Emmanuel, ele está naquele livrinho, Dinheiro, né? Que tem o título Sejamos Ricos em Jesus, onde ele vai nos falar que Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios à ignorância, à incultura, à incipiência ou à nulidade, e sim exaltava os corações simples, um tesouro de bênçãos, com o qual é possível enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Então, Jesus nunca desconsiderou aqueles que se diziam sábios ou que eram tidos como sábios, mas ele sempre aproveitou aqueles momentos que estava com eles para passar esse referencial de que a vida é muito além disso, de que o nosso aprendizado é muito superior a isso que nós temos academicamente falando, né, nas nossas academias, disso que a nossa vivência dos anos, às vezes a gente completa 80, 90, 100, 110, tem gente aí já, né, vivendo com 110 no atual momento, aí a gente diz, aquela pessoa, ela é sábia porque ela tem 110 anos. Ela tem sabedoria, sim, mas essa sabedoria que o mundo nos dá, porque não necessariamente ela tem essa sabedoria que o espírito necessita para a evolução, né? Então, Emmanuel já vem nos advertir sobre isso. E ele ainda continua dizendo, num outro texto, que é Humildade de Coração, que está lá no livro Refúgio, o título do capítulo é esse mesmo, Humildade do Coração. Toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva, olha, toda a riqueza dos homens, né? É minúsculo grão de pó na química planetária. E se nós, uma época, o Clayton, ele fez uma palestra aqui, que ele mostrou num vídeo, partindo do planeta, daqui de dentro, né, de um de nós, para o externo, do que é a galáxia e tal. Então, quando ele ia saindo, quanto mais ele ia distanciando da Terra, a gente ia vendo quão minúsculo é o nosso planeta, e nós já tínhamos desaparecido há muito, né? Então, é disso que ele está falando, que todos os bens que nós conseguimos, como nação, tudo que for de riqueza de um país, de vários países juntos, são pequenos pozinhos dessa poeira química do universo criado por Deus, porque a grandeza de Deus é infinita. E sob o olhar de Deus, e aí a gente faz isso figurativamente, né? Porque nós sabemos que Deus não tem um corpo físico como o nosso, mas ele é onipotente e onisciente. Então, sob esse olhar divino de Deus, nosso Pai, estão todas as coisas e todas as nossas necessidades, dentro e fora desse planeta, né? Universalmente falando. Então, se a gente continuar buscando os textos de Emmanuel nesse livro aqui, só isso nos basta para entender que os pobres de espíritos são todos aqueles, e nós nos incluímos neles, que ainda estamos na ignorância, mas que já estamos buscando um caminho, aceitando melhor aquilo que nós vamos vivenciar e que estamos vivenciando, ainda que seja dor, para que nós possamos sair melhores dessa situação. Parece que a gente gosta de sofrer, né, quando a gente fala assim. Na verdade, a gente já entende que a necessidade do sofrimento é decorrente dos enganos e das falhas que nós cometemos no passado. A doutrina é claramente nisso. Todas as questões que nós tivermos dúvidas sobre a nossa vida, a vida social, a vida no planeta, nós vamos no Livro dos Espíritos e vai ter lá a resposta. Então, fica claro que, em todos os momentos, nós estamos sendo amparados, que Deus criou todas as coisas perfeitamente, que elas se movimentam
nessa harmonia divina. E nós, por conta do livre-arbítrio, que estamos também aí com essa bênção divina e sendo encaminhados pelo Mestre Jesus, estamos nesse movimento de aprendizagem. Então, nós que já buscamos fazer a diferença para nós mesmos, tentando nos melhorar, ainda que seja um movimento pequeno, nós já estamos nesse rol em que Jesus estará sempre a nos auxiliar, a esperar com seu abraço, né, com seus braços abertos, que nós recorramos a ele. E quando nós estamos humildemente indo levar aquilo que é necessário para o nosso irmão, e aí nós vamos compreender que é a misericórdia, que é a atenção, que é o ouvido para ouvir, que é, muitas das vezes, calar, silenciar, para ajudar. Em fazendo esse movimento, nós não estaremos só junto com Jesus nisso, porque onde estiver um dos meus, né, eu estarei ali com necessidades, né? Me destes de comer, me destes de beber, né? Mas quando que nós lidemos? São nesses momentos. Então, esse exercício da caridade nos leva a trabalhar o nosso eu interior para que tenhamos humildade. Em algum momento nós teremos humildade nesse processo de evolução. Agora, a gente vai fazer a filantropia, né? Dizendo que é caridade, porque a maioria das vezes a gente se envolve, até por outras pessoas, é tão interessante, e o nosso Brasil é muito próprio disso, porque tem uma necessidade, então há uma movimentação, uma mobilização muito grande. Se não há necessidade, se ela não é propagada, muitas pessoas têm a vontade de ajudar, mas elas não se movimentam, por não saberem ainda como fazer. E nós que já temos esse conhecimento de que existe isso dessa forma no mundo, porque a doutrina, né, nos alerta sobre isso, e o Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, é que temos que entender que quando nós estamos aqui na casa espírita, nós estamos por necessidade nossa. E que a gente vindo aqui, a gente ouvindo as coisas que nós estamos estudando aqui, não é para o nosso irmão que ficou lá, é para nós mesmos. Porque nós é que precisamos nos tornar criaturas melhores, para brevemente vermos a Deus. Estarmos sob a bênção do Cristo nesse caminho de luz, né? E Emmanuel vai continuar nesse mesmo texto, dizendo que se a doutrina redentora do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, simplifica a própria existência. Porque a gente gosta de complicar. Quanto mais complicado, melhor. Hoje eu fui comprar cenoura para sopa. Me permitam dar esse depoimento. Chegou uma senhora junto comigo. E aí ela estava escolhendo as cenouras. Ela começou, o preço já estava alto, porque a gente já sabe que está, né? Mas ela estava ali e dizia assim, tá vendo? Esse preço. E nem tem para a gente escolher. E aí, tá difícil viver, né? Eu falei, pois é, minha irmã, mas para nós ainda tá bom, não tá? Porque nós estamos no Brasil, aí depois eu caí na real, né? Não é para doutrinar, era para ouvir, não era? Na hora, ó, o puxão de orelha, mas eu já tinha falado. Então, assim, como que nós ainda estamos desatentos, né? Querendo fazer uma defesa de quem? De Jesus, que não está tomando conta do planeta? De Deus, que é Pai de infinita bondade e misericórdia? Né? Aquele momento é para nós, né? Vamos prestar atenção. É hora de calar, é hora de dar um sorriso, que não dá para dar, porque ainda tem a máscara, né? Mas a gente sorri com os olhos, né? Vamos pensar nisso. Então, ele fala que evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto e inutilidade. Quantas vezes, querido irmão, nós temos usado, né, as nossas falas, os nossos pensamentos, para bombardear o mundo com essa química nociva ainda da melancolia, do rancor, da amargura, que nós expressamos tão automaticamente no dia a dia. Não, mas é fato, tá caro, mas é mesmo, tá ruim, né? Mas quantas vezes nós temos permitido
que as fileiras do desamor sejam engrossadas por conta dessas vibrações. E nós estamos aqui na Casa Espírita, né? E ele vai concluir o texto, e eu também. Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza o instante que passa, o instante, o momento de hoje, né? O que está para nós, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos, a favor dos que nos cercam, e descerraremos o novo horizonte, em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Se nós queremos a felicidade, e é isso que a gente propaga o tempo inteiro na nossa existência, tudo que a gente faz é para que a gente esteja melhor. Tudo que a gente faz pela nossa família é para que a família esteja bem. O que nós queremos é ser felizes. Então, a gente viaja para as praias, né? Vai para todos os lugares que a gente pode, vai distribuir a sopa ali no sábado como realização pessoal, para a gente ficar mais feliz. Se nós queremos isso mesmo, é o nosso objetivo, então nós precisamos seguir esse passo a passo, que está no Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos, né? Que nós já estamos de posse dessa informação. E agora, como espíritas, pelo menos algum de nós aí já deve estar pela segunda vez aqui como espíritos mais novos, né? E aí? Estamos com os ensinamentos do Mestre, com essa doutrina de amor que nos ampara. Estejamos atentos, queridos irmãos. Façamos a nossa finalização diária, como Santo Agostinho nos coloca, né? No próprio Evangelho. No final de cada dia, que possamos nós fazer uma avaliação daquilo que nós fizemos, mas só do que nós fizemos, não, do que nós deixamos de fazer. E aquilo que nós fizemos que não foi bom, para nós não, para os nossos irmãos, nós vamos evitar no dia seguinte. São pequenas coisas, mas aquilo que nós fizemos, que pode nos ajudar, que nos coloca nessa posição de pobres de espírito, bem-aventurados pelo Mestre Jesus, vamos dar vazão, né, e fazer com muita intensidade. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Muito obrigada pela paciência, queridos irmãos. Beijo no coração. Eu já tenho que fazer a prece, que me deram aqui a função. Então, queridos irmãos, nessa energia de amor, de vontade de melhorarmos a cada momento dessa existência e agradecidos a Deus pela rica oportunidade de aqui estar, nós estamos dizendo a esses irmãos trabalhadores da seara do Mestre Jesus, desta casa de Sebastião Marte, da gratidão que sentimos pelo momento de estudo, pela vida, por todas as oportunidades que nos têm sido concedidas. E vamos também pedir que o Mestre Jesus continue conosco, atendendo às nossas necessidades, embora as nossas solicitações às vezes não estejam indo na direção correta. Vamos pedir ao Mestre Jesus que não nos deixe entregue às nossas próprias dificuldades, para que possamos juntos, como feixe de varas, nos promover moralmente, promovendo assim o nosso país, o nosso estado, a nossa família e o universo como um todo. A paz reinará sublime através de Jesus, a partir do dia em que cada um de nós tiver dentro de si essa centelha divina, que é o amor de Deus e de Jesus por nós. Então, agradecemos aos mentores amigos, trabalhadores anônimos da Seara do Cristo, a todos vocês que estão nos assistindo e aqueles que assistirão, que Deus possa abençoar. E nesse momento, Senhor Jesus, nós estamos aqui vinculando as melhores energias para que a espiritualidade possa conduzir a todos os lugares onde hajam irmãos aflitos, irmãos que nós podemos chamar pobres de espíritos, mas também, Senhor, aqueles que ainda estão do alto do seu conhecimento mundano, cometendo ainda como nós
muitos erros, muitos enganos e fazendo passar os nossos irmãos por muitas dificuldades. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco no retorno aos nossos lares e que envolva todo o universo. Que assim seja, graças a Deus.